Empresário viúvo ia demitir a empregada, mas ao chegar de viagem, flagrou uma cena que o fez tomar uma atitude inesperada. Gilberto parou na entrada da sala, o coração disparando ao ver a cena que jamais imaginou encontrar. Ele viu Patrícia no chão, servindo de brinquedo para as suas gêmeas, que riam alto. Naquele momento, percebeu que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava sobre o que realmente acontecia em sua própria casa. O som do sapato dele no piso fez Patrícia virar a cabeça de imediato. O sorriso desapareceu do rosto dela quando viu Gilberto parado ali, observando tudo. As gêmeas continuaram rindo, alheias à tensão que se instalou no ambiente. Patrícia se levantou rapidamente, segurando as duas meninas com cuidado, uma em cada braço. A expressão dela mudou de surpresa para preocupação genuína, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Gilberto não conseguiu se mover por alguns segundos. Ficou ali, travado, tentando processar o que acabara de presenciar. As filhas olharam para ele e, ao contrário do que acontecia sempre, não começaram a chorar. Uma delas até esticou o bracinho na direção do pai, um gesto que ele não via há tanto tempo que quase esquecera como era. Patrícia limpou a garganta, claramente desconfortável com a situação. Ela ajeitou o uniforme com uma das mãos enquanto equilibrava as bebês com a outra, demonstrando uma habilidade natural que Gilberto jamais desenvolvera. As gêmeas se aconchegaram contra o corpo dela, completamente relaxadas, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Gilberto finalmente encontrou a voz, mas o que saiu foi apenas um sussurro rouco. Eu pensei que você não viria hoje, senhor Gilberto. Desculpe, eu estava apenas tentando acalmá-las depois do almoço. A formalidade na voz dela contrastava com a intimidade da cena que ele acabara de testemunhar. Patrícia deu um passo para trás, como se quisesse criar distância, mas as gêmeas se agarraram ao uniforme dela, pequenos punhos fechados no tecido branco. Gilberto balançou a cabeça devagar, ainda processando tudo. Não precisa se desculpar. Eu que deveria ter avisado que voltaria mais cedo. As palavras saíram automáticas, vazias de emoção real. Por dentro, uma tempestade de sentimentos contraditórios o consumia. Ciúme, alívio, gratidão, inadequação. Tudo ao mesmo tempo, tudo intenso demais. Patrícia assentiu e começou a caminhar em direção ao quarto das crianças. Mas Gilberto estendeu a mão num gesto involuntário. Espere. Ela parou, virando-se lentamente para encará-lo. Os olhos dela eram cautelosos, preparados para uma bronca ou talvez para a demissão que ele planejara dar. Mas Gilberto não sabia mais o que dizer. Tinha ensaiado um discurso inteiro no carro, palavras duras sobre limites profissionais e distanciamento adequado. Agora tudo parecia absurdo. Como você consegue fazer isso? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Patrícia franziu a testa, confusa. Fazer o quê, senhor? Fazer com que elas fiquem assim, tranquilas, felizes. A voz dele falhou na última palavra. Gilberto odiou a vulnerabilidade que transpareceu, mas não conseguiu esconder. Patrícia olhou para as gêmeas em seus braços, depois de volta para ele. A expressão dela suavizou. Eu só brinco com elas, senhor Gilberto. Converso, canto, deixo que façam bagunça às vezes, nada demais. Mas era demais. Era tudo o que ele não sabia fazer. Gilberto se aproximou devagar, como se as filhas fossem animais assustados que poderiam fugir a qualquer momento. Uma das gêmeas olhou para ele com aqueles olhos azuis enormes, tão parecidos com os da mãe falecida. O peito dele apertou com força. Elas choram quando eu chego em casa, sempre. A confissão saiu amarga, carregada de meses de frustração reprimida. Patrícia mordeu o lábio inferior, claramente desconfortável com a conversa. Talvez seja só o horário, senhor. Bebês ficam mais irritados no fim do dia.
Era uma mentira gentil, e ambos sabiam disso. Gilberto balançou a cabeça. Não é o horário, é comigo. Elas têm medo de mim. Dizer aquilo em voz alta doeu mais do que imaginava. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, pesando as palavras. Quando finalmente falou, a voz dela era suave, quase maternal. Bebês sentem quando estamos tensos, Sr. Gilberto. Se o senhor chega em casa preocupado, cansado, nervoso, elas captam isso. Não é medo, é só que elas não sabem como reagir. As palavras dela fizeram sentido de um jeito que Gilberto não queria admitir. Desde que a esposa morrera no parto, ele vivia num estado constante de tensão. Trabalho, responsabilidades, a dor da perda que nunca processara direito. Tudo isso ele carregava para dentro de casa, despejava sobre as filhas sem perceber. Uma das gêmeas começou a resmungar e Patrícia automaticamente começou a balançá-la com movimentos suaves e ritmados. A bebê se acalmou instantaneamente, voltando a brincar com o colarinho do uniforme da empregada. Gilberto observou cada movimento, cada gesto natural que para ele parecia impossível de replicar. Você pode me ensinar? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nas implicações. Patrícia arregalou os olhos, surpresa. Ensinar o quê, senhor? A fazer isso, a ser assim com elas. Gilberto gesticulou vagamente na direção das bebês. Eu não sei como ser pai, não faço ideia do que estou fazendo. A admissão pesou no ar entre eles. Patrícia olhou para ele com uma expressão que Gilberto não conseguiu decifrar completamente. Havia compaixão ali, mas também hesitação, como se ela estivesse pisando em terreno perigoso. O senhor é o pai delas. Isso já é suficiente. Mas não era. Gilberto sabia que não era. Ser pai biologicamente não significava nada se ele não conseguia nem segurar as próprias filhas sem que elas começassem a berrar. Patrícia suspirou baixinho, mudando o peso de um pé para o outro. Se o senhor quiser, posso mostrar algumas coisas. Nada complicado, só o básico mesmo. Gilberto assentiu, aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Agora? Patrícia olhou para as gêmeas, depois para ele. Agora está bom. Elas estão calmas, é um bom momento. Ela caminhou até o sofá e se sentou, ajeitando as bebês no colo. Gilberto a seguiu, sentando-se ao lado dela com uma distância respeitosa. De perto, podia ver os detalhes que não notara antes. O cansaço nos olhos dela, as mãos levemente avermelhadas de tanto trabalho, a mancha de comida no ombro do uniforme. Patrícia pegou uma das gêmeas e estendeu para ele. Segure ela assim, apoiando bem a cabeça e as costas. Gilberto recebeu a filha com cuidado excessivo, como se ela fosse feita de vidro. A bebê o encarou com curiosidade, sem chorar, mas também sem sorrir. Era um progresso, ele supôs. Relaxe os ombros, Sr. Gilberto. Ela sente que o senhor está tenso. Patrícia ajustou a posição dos braços dele, suas mãos tocando as dele brevemente. Gilberto tentou relaxar, mas era difícil com o peso da responsabilidade literalmente em seus braços. A gêmea começou a resmungar e ele entrou em pânico imediatamente. O que eu faço? Patrícia sorriu levemente. Respire fundo. Balança ela de leve. Conversa com ela. Gilberto obedeceu, balançando a filha com movimentos desajeitados. Oi, pequena, sou eu, seu pai. As palavras soaram estranhas, artificiais. A bebê franziu a testa, claramente não impressionada. Patrícia riu baixinho, um som suave que encheu a sala. Não precisa falar assim. Fala normal, como falaria com qualquer pessoa. Ela não entende as palavras ainda, mas entende o tom. Gilberto tentou de novo, desta vez deixando a voz sair mais natural. Você está bem aí? Confortável? A gêmea o observou com atenção, como se estivesse realmente considerando a pergunta. Então, para a surpresa absoluta de Gilberto, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, breve, mas estava lá, real e direcionado a ele.
O coração dele disparou. Ela sorriu para mim. A voz saiu cheia de admiração, quase infantil. Patrícia assentiu, sorrindo também. Viu? Ela só precisava sentir que o senhor estava relaxado. Bebês são assim, eles refletem o que a gente sente. Gilberto não conseguiu tirar os olhos da filha. Era como se estivesse vendo ela pela primeira vez de verdade. Não como um fardo, não como uma lembrança dolorosa da esposa que perdera, mas como uma pessoa pequena e completa, com personalidade própria. A outra gêmea começou a reclamar no colo de Patrícia, e ela automaticamente começou a fazer caretas engraçadas. A bebê parou de choramingar na hora, gargalhando com os sons bobos que Patrícia fazia. Gilberto observou a interação com uma mistura de fascínio e inveja. Patrícia fazia tudo parecer tão fácil, tão natural. Ela não tinha medo de parecer boba, não se preocupava em manter uma imagem séria e composta. Simplesmente se entregava ao momento, à alegria simples de fazer uma criança rir. Como você aprendeu a fazer isso? Gilberto perguntou, genuinamente curioso. Patrícia deu de ombros, ainda fazendo caretas para a bebê. Cresci cuidando dos meus irmãos mais novos. Eram 4, todos pequenos. Minha mãe trabalhava muito. Então eu ficava com eles. Aprendi fazendo, errando, tentando de novo. Havia uma história ali, Gilberto percebeu. Uma história de responsabilidade precoce, de infância roubada, talvez. Ele conhecia tão pouco sobre a mulher que cuidava das filhas todos os dias. Sabia o nome completo, o endereço, as referências profissionais, mas nada sobre quem ela realmente era. Quantos anos você tinha? Patrícia pausou, pensando. Comecei com uns 10 anos. O mais novo tinha apenas alguns meses na época. 10 anos, a mesma idade que Gilberto estava aprendendo a jogar tênis no clube, preocupado apenas com notas escolares e videogames. Enquanto isso, Patrícia já era praticamente uma mãe substituta para 4 crianças. A gêmea no colo dele começou a bocejar, esfregando os olhinhos com os punhos minúsculos. Gilberto olhou para Patrícia inseguro. Ela está com sono? Patrícia assentiu. Está na hora da soneca da tarde. Normalmente eu coloco as 2 para dormir agora. Gilberto hesitou, depois perguntou. Posso fazer isso? Colocar ela para dormir? Patrícia pareceu surpresa, mas concordou. Claro, Sr. Gilberto. Vou com o senhor caso precise de ajuda. Eles se levantaram e caminharam juntos até o quarto das gêmeas. Era um ambiente que Gilberto raramente entrava, decorado em tons pastéis, com móveis coloridos pendurados sobre os berços. Patrícia tinha mantido tudo impecavelmente limpo e organizado. Gilberto colocou a filha no berço com cuidado extremo, como se estivesse manuseando uma bomba. A bebê imediatamente começou a choramingar e ele olhou para Patrícia em pânico. É normal. Ela não quer largar do colo ainda. Faz carinho nas costas dela, bem devagar. Gilberto obedeceu, passando a mão pelas costas pequenas da filha em movimentos hesitantes. Patrícia colocou a outra gêmea no berço ao lado e começou a cantarolar baixinho, uma melodia suave que Gilberto não reconheceu. A voz dela era bonita, ele percebeu. Não tecnicamente perfeita, mas carregada de calor e sinceridade. As gêmeas começaram a se acalmar, os olhinhos ficando pesados. Gilberto continuou fazendo carinho na filha, seguindo o ritmo da canção de Patrícia. Era estranho estar ali naquele momento íntimo, mas também parecia certo de alguma forma. Quando as 2 bebês finalmente adormeceram, Patrícia fez um gesto para que saíssem do quarto. Eles caminharam em silêncio até a sala, e só então Gilberto percebeu o quanto estava emocionado. Obrigado. A palavra saiu carregada de significado. Patrícia balançou a cabeça. Não precisa agradecer, Sr. Gilberto. É meu trabalho. Mas não era apenas trabalho. Gilberto sabia disso agora. O que Patrícia fazia ia muito além de trocar fraldas e preparar mamadeiras.
Ela estava criando um ambiente de amor e segurança para as filhas dele, algo que ele próprio falhara em proporcionar. Gilberto se sentou no sofá, de repente exausto. Patrícia permaneceu de pé, claramente esperando dispensa para voltar aos afazeres. Mas ele não queria que ela fosse ainda. Precisava entender mais, aprender mais. Senta aqui um pouco, por favor. Ele adicionou o pedido ao final, tentando soar menos como um chefe dando ordens. Patrícia hesitou, mas acabou se sentando na ponta do sofá, mantendo a postura formal. Gilberto percebeu o desconforto dela e se sentiu mal por colocá-la naquela situação. Eu sei que isso é estranho. Desculpa, eu só queria conversar um pouco. Patrícia assentiu, as mãos cruzadas no colo. Sobre o que, senhor? Gilberto passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Sobre as meninas, sobre como eu posso ser melhor para elas. Patrícia o estudou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia ser honesta. O senhor quer mesmo saber? A pergunta tinha um peso, uma promessa de verdades que talvez fossem difíceis de ouvir. Gilberto assentiu. Quero. Patrícia respirou fundo. O senhor precisa estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As meninas precisam sentir que o senhor quer estar com elas, não que está cumprindo uma obrigação. As palavras acertaram Gilberto em cheio. Era exatamente assim que ele se sentia na maioria das vezes. Como se cuidar das filhas fosse mais uma tarefa na lista interminável de responsabilidades. Eu não sei como fazer diferente. Toda vez que olho para elas, eu vejo a Renata. Eu lembro do que perdi. A confissão saiu crua, dolorosa. Patrícia suavizou a expressão. Eu sei que o senhor perdeu a esposa e sinto muito por isso, mas as meninas perderam a mãe antes mesmo de conhecê-la. Elas precisam do pai presente, não de alguém que vive preso no passado. Era duro ouvir, mas era verdade. Gilberto sabia disso no fundo, mas nunca ninguém tinha tido coragem de falar tão diretamente. Como eu faço isso? Como eu deixo de ver a Renata toda vez que olho para elas? Patrícia pensou antes de responder. O senhor não precisa esquecer a esposa, mas precisa começar a ver as filhas como elas são, não como lembretes do que perdeu. Elas são pessoas próprias, com personalidades diferentes. Uma é mais agitada, a outra mais observadora. Uma gosta de barulho, a outra prefere o silêncio. O senhor percebe essas coisas? Gilberto percebeu, com vergonha, que não. Para ele, as gêmeas eram praticamente intercambiáveis. Duas bebês que choravam precisavam ser alimentadas e trocadas. Ele nunca tinha parado para realmente conhecê-las como indivíduos. Eu sou um pai horrível. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Patrícia balançou a cabeça com firmeza. Não é. O senhor está aqui, tentando aprender, querendo melhorar. Isso já é mais do que muitos pais fazem. Gilberto olhou para ela. Realmente olhou. Patrícia não podia ter mais de 25 anos, mas havia uma sabedoria nela que ia além da idade. Uma maturidade forjada por experiências difíceis, por responsabilidades que vieram cedo demais. Por que você faz isso? Cuidar dos filhos dos outros? Patrícia deu um pequeno sorriso. Porque eu gosto, porque faz sentido para mim, e porque eu sei como é crescer sem ter alguém que se importe de verdade. Havia dor naquelas palavras, histórias não contadas que Gilberto intuiu serem pesadas. Ele quis perguntar mais, mas percebeu que seria invasivo demais. Patrícia já tinha compartilhado mais do que provavelmente pretendia. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem depois de conversas importantes, quando ambos precisam processar o que foi dito. Gilberto quebrou o silêncio primeiro. Eu quero fazer diferente. A partir de agora. Quero aprender a ser o pai que elas merecem. Patrícia sorriu.
e foi um sorriso genuíno que iluminou o rosto dela. Então o senhor já deu o primeiro passo. Reconhecer que precisa mudar é o mais difícil. Gilberto assentiu, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda pudesse consertar a relação com as filhas, construir algo real e significativo. Você pode me ajudar? Não só hoje, mas sempre. Me ensinar, me corrigir quando eu estiver fazendo errado. Patrícia hesitou. Senhor Gilberto, eu sou apenas a empregada. Não sei se é apropriado. Gilberto balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Você é a pessoa que minhas filhas amam, em quem confiam. Você sabe coisas sobre elas que eu deveria saber. Por favor. Patrícia o estudou por um longo momento, depois assentiu devagar. Está bem. Vou ajudar no que puder. Gilberto sentiu um peso sair dos ombros. Pela primeira vez em meses, sentia que talvez conseguisse superar aquilo tudo. Não sozinho, mas com ajuda. E não havia vergonha nisso. Os dias seguintes trouxeram uma mudança gradual na dinâmica da casa. Gilberto começou a sair do trabalho mais cedo, chegando em casa antes da soneca da tarde das gêmeas. Patrícia o ensinava pequenas coisas, pacientemente, sem julgamento. Como trocar fraldas de forma eficiente, como preparar as mamadeiras na temperatura certa, como interpretar os diferentes tipos de choro. Gilberto absorvia tudo como uma esponja, desesperado para recuperar o tempo perdido. As gêmeas, por sua vez, começaram a reagir diferente a ele. Ainda havia hesitação, mas o choro imediato deu lugar à curiosidade cautelosa. Pequenas vitórias que Gilberto celebrava internamente. Uma tarde, Gilberto chegou em casa e encontrou Patrícia na cozinha, preparando papinha para as meninas. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, completamente absorta na tarefa. Gilberto parou na porta, observando. Havia algo de reconfortante naquela cena doméstica, uma normalidade que sua casa não tinha desde a morte de Renata. Posso ajudar? Ele ofereceu entrando na cozinha. Patrícia olhou para ele surpresa. O senhor quer aprender a fazer papinha? Gilberto deu de ombros. Quero aprender tudo. Nunca é tarde, certo? Patrícia sorriu e fez espaço para ele ao lado do fogão. Certo. Então presta atenção. A consistência tem que ser assim, nem muito líquida, nem muito grossa. Gilberto se aproximou, observando atentamente enquanto ela mexia a panela. O cheiro de legumes cozidos encheu a cozinha, caseiro e acolhedor. Patrícia explicou cada passo, cada detalhe, com a paciência de quem realmente se importa em ensinar. Enquanto ela falava, Gilberto se pegou, observando mais do que apenas a comida. Observou as mãos dela, habilidosas e seguras. A forma como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava. O jeito que o cabelo escapava do coque e caía sobre o rosto. Ele afastou esses pensamentos rapidamente. Não era apropriado. Patrícia era funcionária dele, estava ali para trabalhar. Qualquer outra coisa seria cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. Senhor Gilberto, a voz dela o trouxe de volta. Sim, ele piscou, percebendo que tinha perdido o que ela estava dizendo. Eu perguntei se o senhor quer experimentar mexer. Patrícia estendeu a colher para ele, divertida. Gilberto pegou a colher e começou a mexer a papinha, tentando imitar os movimentos dela. Patrícia o observava, corrigindo quando necessário. Mais devagar, não precisa força, só consistência. Gilberto ajustou o movimento e Patrícia assentiu aprovadora. Isso, está perfeito agora. Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável, e Gilberto percebeu que aquilo era bom. Simples, mas bom. Não tinha que ser complicado. Criar as filhas, estar presente, podia ser feito de pequenas formas. Uma papinha preparada com cuidado, uma fralda trocada com atenção, um momento compartilhado. Quando a papinha ficou pronta, Patrícia a dividiu em 2 tigelas pequenas.
Vamos alimentar elas juntos? Ela sugeriu. Gilberto concordou e eles foram até o quarto das gêmeas. As bebês estavam acordadas, brincando tranquilamente nos berços. Quando viram Gilberto, não choraram. Uma delas até sorriu, estendendo os bracinhos. O coração dele se encheu de uma emoção que não sabia nomear. Patrícia pegou uma das gêmeas e Gilberto pegou a outra. Sentaram-se lado a lado no tapete do quarto, cada um com uma tigela e uma bebê. Gilberto tentou dar a primeira colherada, mas a filha virou o rosto, desconfiada. Deixa ela cheirar primeiro. Bebês precisam conhecer a comida antes de aceitar. Patrícia demonstrou, com a outra gêmea, que cheirou a papinha e então abriu a boca, aceitando a colherada. Gilberto imitou e, para sua surpresa, a filha também aceitou. Aos poucos, colherada por colherada, ele alimentou a pequena, sentindo uma conexão crescer entre eles. Era íntimo de um jeito que ele nunca tinha experimentado antes. Cada vez que a filha aceitava a comida, cada vez que ela olhava para ele sem medo, Gilberto sentia que estava construindo algo. Uma ponte entre eles, frágil ainda, mas real. Quando terminaram, as gêmeas estavam sujas de papinha, e Gilberto também. Patrícia riu ao ver o estado dele. O senhor está mais sujo que elas. Gilberto olhou para a camisa manchada e riu também. Faz parte do processo, eu acho. Patrícia se levantou, pegando as duas bebês. Vou dar banho nelas. O senhor quer aprender? Gilberto hesitou. Dar banho parecia mais intimidador do que alimentar. E se eu deixar cair? E se entrar água no ouvido delas? Patrícia balançou a cabeça. Não vai acontecer. Eu vou estar ali, guiando o senhor. Confia em mim? Gilberto olhou nos olhos dela e percebeu que sim, confiava. Completamente. Confio. Eles foram para o banheiro e Patrícia preparou a banheira pequena com água morna. Testou a temperatura várias vezes, mostrando a Gilberto como fazer. Sempre testa com o cotovelo. É mais sensível que a mão. Gilberto observou atentamente, memorizando cada detalhe. Patrícia colocou uma das gêmeas na água, segurando-a com firmeza, mas gentileza. A bebê chutou as perninhas, feliz com a sensação. Agora o senhor tenta com a outra, Patrícia encorajou. Gilberto pegou a segunda gêmea, o coração disparando de nervosismo. Com cuidado extremo, ele a colocou na água, imitando a forma como Patrícia segurava a outra. A bebê olhou para ele, depois para a água, e então começou a rir. Gilberto sentiu uma onda de alívio e alegria. Ela está gostando, Patrícia sorriu. Está. O senhor está fazendo certo. Eles deram banho nas gêmeas juntos, Patrícia guiando Gilberto em cada passo. Ensinar onde esfregar, como lavar o cabelo sem deixar cair água nos olhos quando era hora de tirar da banheira. Era trabalhoso, bagunçado, e Gilberto amou cada segundo. Quando as bebês estavam limpas, secas e vestidas com pijamas fofinhos, Patrícia as colocou nos berços. Hora de dormir, já passou da hora, na verdade. Gilberto olhou para o relógio e se surpreendeu. Eram quase 8 da noite. As horas tinham passado voando. Você fica até tarde sempre? Ele perguntou, percebendo que nunca tinha prestado atenção nisso antes. Patrícia deu de ombros. Às vezes, quando precisa. Mas hoje foi diferente. O senhor estava aqui ajudando. Gilberto sentiu uma pontada de culpa. Você tem família esperando em casa? Patrícia balançou a cabeça. Moro sozinha. Meus irmãos já estão grandes, cada um seguiu seu caminho. Havia solidão naquelas palavras, uma solidão que Gilberto reconhecia. Ele também estava sozinho, mesmo morando naquela casa enorme. Obrigado por hoje, por tudo, Gilberto disse, sincero. Patrícia sorriu cansada. De nada, senhor Gilberto. Foi bom ver o senhor com as meninas. Elas precisam disso. Gilberto a acompanhou até a porta, observando enquanto ela pegava a bolsa e se preparava para ir embora. Havia algo que ele queria dizer, mas não sabia bem como.
Patrícia? Ela se virou. Sim, eu estava errado. Sobre você, sobre tudo. Eu pensei que você estava tentando tomar o lugar delas na vida das meninas, mas na verdade você estava apenas preenchendo o vazio que eu deixei. Patrícia o olhou com compreensão. O senhor estava sofrendo, Sr. Gilberto. Não precisa se culpar por isso. O importante é que agora o senhor está tentando. Gilberto assentiu, a garganta apertada de emoção. Ele observou Patrícia se dirigir para a porta, mas algo dentro dele não queria que ela fosse. Não ainda. Havia muito mais que precisava ser dito, muito mais que precisava ser entendido. Ele a seguiu até a entrada, onde ela parou para pegar as chaves na bolsa. A luz do hall iluminava o rosto cansado dela, mas também realçava a beleza natural que ele estava começando a perceber. Não era uma beleza óbvia, mas algo mais sutil, mais profundo. A força nos olhos, a gentileza no sorriso, a determinação na forma como carregava os ombros. Patrícia, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para ele curiosa. O que é, Sr. Gilberto? Ele hesitou, sabendo que a pergunta que queria fazer cruzaria uma linha profissional que talvez não devesse ser cruzada. Mas a necessidade de saber era maior que a prudência. Por que você aceitou este emprego? Especificamente este, com 2 bebês e um viúvo que claramente não sabia o que estava fazendo. Patrícia sorriu tristemente. Porque eu vi 2 crianças que precisavam de alguém que realmente se importasse com elas. E por quê? Ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Por que o quê? Gilberto insistiu gentilmente. Patrícia respirou fundo. Porque eu perdi um bebê há 3 anos. Nasceu prematuro. Viveu apenas algumas horas. Quando vi suas filhas, vi uma chance de dar o amor que não pude dar ao meu filho. A revelação atingiu Gilberto como um raio. De repente, tudo fazia sentido. A dedicação dela, o carinho natural, a forma como ela parecia entender instintivamente o que as bebês precisavam. Ela não estava apenas cuidando delas profissionalmente, ela estava curando o próprio coração através delas. Eu não sabia. Sinto muito. As palavras pareceram inadequadas diante da magnitude da perda dela. Patrícia deu de ombros, mas ele podia ver a dor que ainda carregava. A vida, às vezes, tira coisas da gente, mas também dá oportunidades de curar. Suas filhas me deram isso. Gilberto sentiu uma conexão ainda mais profunda com ela naquele momento. Ambos tinham perdido, ambos estavam tentando reconstruir. A diferença era que ela tinha encontrado uma forma de transformar a dor em algo positivo, enquanto ele havia se fechado. Você salvou não só elas, mas a mim também, ele disse, a voz embargada. Eu estava me afogando na própria tristeza e nem percebia que estava levando minhas filhas comigo. Patrícia tocou levemente o braço dele, um gesto de conforto que enviou uma onda de calor por todo o corpo de Gilberto. O Senhor só precisava de alguém que mostrasse que ainda havia esperança, que ainda havia amor possível. Eles ficaram ali parados, próximos demais para ser apenas patrão e empregada, mas não próximos o suficiente para ser outra coisa. O momento foi interrompido pelo choro de uma das gêmeas vindo do quarto. Patrícia imediatamente se virou para ir verificar, mas Gilberto segurou o braço dela suavemente. Deixa eu ir. Você já fez demais hoje. Ela hesitou, o instinto de cuidar falando mais alto. Tem certeza? Gilberto assentiu. Tenho. É hora de eu começar a assumir a responsabilidade. Ele subiu as escadas, deixando Patrícia na entrada. No quarto, encontrou uma das gêmeas acordada, não chorando mais, apenas olhando para o teto. Quando ela o viu, não chorou. Em vez disso, estendeu os bracinhos para ele. Gilberto a pegou no colo, sentindo o peso familiar, mas agora bem-vindo do pequeno corpo. Está tudo bem, pequena. Papai está aqui. As palavras saíram naturalmente, sem o peso da obrigação que carregavam antes. A bebê se aconchegou contra ele,
confiante. Ele a balançou suavemente, cantarolando baixinho a mesma melodia que ouvira Patrícia cantar. Em poucos minutos, ela estava dormindo novamente. Quando ele desceu, Patrícia ainda estava na entrada, observando-o com um sorriso orgulhoso. Viu? O senhor tem jeito natural. Só precisava confiar em si mesmo. Gilberto colocou a mão na nuca, embaraçado com o elogio. Ainda tenho muito que aprender. Todos nós temos, ela respondeu. A diferença é que agora o senhor está disposto a aprender. Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Senhor Gilberto, posso fazer uma sugestão? Ele assentiu. Amanhã, quando chegar do trabalho, que tal jantar com as meninas? Não no escritório, não com o celular, só vocês três, na mesa da cozinha. A sugestão era simples, mas Gilberto percebeu o peso dela. Seria a primeira vez em meses que faria uma refeição realmente focado nas filhas. Você acha que elas vão gostar? Patrícia sorriu. Tenho certeza. Elas adoram a companhia do pai. Só precisam saber que tem a atenção completa dele. Gilberto assentiu determinado. Então é isso que vamos fazer. Patrícia se dirigiu para a porta, mas parou novamente, como se tivesse esquecido algo importante. Ah, e senhor Gilberto? Ela se virou, os olhos brilhando com algo que ele não conseguiu identificar completamente. Sim? Amanhã eu vou chegar um pouco mais cedo. Tem algo que eu preciso te mostrar sobre as meninas. Algo que descobri hoje e que acho que o senhor vai querer saber. A curiosidade sobre o que Patrícia queria mostrar manteve Gilberto acordado a maior parte da noite, revirando-se na cama enquanto imaginava 1000 cenários diferentes. Quando o sol finalmente nasceu, ele já estava de pé, vestido e andando de um lado para o outro na cozinha, ansioso como um menino esperando o Natal. O som da campainha, às 7 em ponto, o fez correr até a porta, o coração batendo descompassado. Patrícia estava ali com o uniforme impecável de sempre, mas carregava um sorriso tímido e uma sacola de tecido florido nas mãos. Bom dia, senhor Gilberto. O senhor acordou cedo hoje. Ela comentou, notando as olheiras dele e a agitação mal disfarçada. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando no que você ia me mostrar, ele admitiu, dando passagem para ela entrar. Patrícia riu baixinho, um som que aqueceu a manhã fria, e colocou a sacola na mesa da cozinha, com cuidado reverente. Não é nada demais, só algo que percebi e achei que o senhor deveria saber, agora que está presente de verdade. Ela tirou da sacola 2 pequenos álbuns de fotos caseiros com capas de papel cartão coloridas feitas à mão, decoradas com adesivos simples e desenhos infantis. Gilberto franziu a testa, intrigado, e se aproximou da mesa. Patrícia abriu o primeiro álbum com um cuidado que beirava a reverência. Nos últimos meses, eu tenho fotografado as meninas. Momentos do dia a dia, pequenas coisas que acontecem quando estamos só nós três. Pensei que um dia o senhor gostaria de ver como elas cresceram, mesmo que não estivesse lá para presenciar. O coração de Gilberto falhou uma batida quando viu a primeira foto. Eram as gêmeas recém-nascidas, dormindo abraçadas no berço, tão pequenas que pareciam bonecas de porcelana. A segunda mostrava uma delas sorrindo pela primeira vez, os olhinhos apertados de alegria pura, a boca desdentada aberta numa gargalhada muda que tocou sua alma. A terceira era das duas no banho, espirrando água uma na outra, com expressões de puro deleite, completamente alheias aos problemas do mundo adulto. Página após página, Gilberto viu a vida das filhas se desenrolar diante dos olhos como um filme em câmera lenta. Viu os primeiros dentes nascendo, a primeira vez que seguraram uma colher, o jeito como dormiam amontoadas uma na outra, as caretas que faziam quando provavam comidas novas. Cada imagem era um momento perdido, uma memória que deveria ser sua, mas que Patrícia guardara com amor. Por que você fez isso?
A voz dele saiu embargada, grossa pela emoção contida que ameaçava transbordar. Patrícia se sentou ao lado dele, sem cruzar a barreira do toque, mas próxima o suficiente para ele sentir o perfume suave de sabonete dela, misturado ao cheiro de talco infantil que sempre a acompanhava. Porque toda criança merece ter registros da infância. E porque eu sabia, lá no fundo, que um dia o Senhor ia querer lembrar desses momentos, quando a dor diminuísse o suficiente para deixar espaço para a alegria. Gilberto parou numa foto específica que o atingiu como um soco no estômago. Uma das gêmeas olhava diretamente para a câmera com uma expressão séria, analítica, quase melancólica, como se carregasse um peso invisível nos ombrinhos pequenos. "Essa parece triste", ele murmurou, a culpa começando a roer por dentro. Patrícia assentiu devagar, a expressão suavizando com compaixão. "Foi tirada num dia que o senhor chegou muito estressado do trabalho, batendo portas e falando alto no telefone. Ela ficou assustada com o barulho. Olhou para a porta do escritório por horas, esperando algo que não sabia o que era. Não quis brincar nem comer o dia inteiro." A culpa atingiu Gilberto como um tsunami emocional. Ele nem se lembrava daquele dia específico, mas sua filha lembrava, carregava aquele medo nos olhinhos. "Mas olhe esta aqui." Patrícia virou a página rapidamente, mostrando as duas gargalhando, enquanto ele tentava dar mamadeira alguns dias atrás, todo sujo de leite e com uma expressão de concentração cômica. "Elas sabem quando o Senhor está presente de verdade, e respondem a isso imediatamente, como flores que se abrem para o sol." O som de choro melodioso veio do andar de cima, interrompendo o momento carregado de emoção. Gilberto se levantou automaticamente, sem hesitar, o instinto paterno finalmente despertando. "Eu vou." Subiu as escadas de 2 em 2, ansioso para ver as filhas com os novos olhos que Patrícia lhe dera, com a perspectiva renovada do homem que estava aprendendo a ser pai. No quarto pintado de tons pastéis, encontrou as duas acordadas. Uma chorava alto, exigindo atenção com a determinação de quem sabe que será atendida. A outra observava o teto com curiosidade genuína, chupando o dedo mindinho com concentração. Gilberto trocou as fraldas sozinho, lembrando de cada passo que Patrícia havia ensinado com paciência infinita, limpando com cuidado, passando a pomada preventiva, fechando as fitas com precisão para não apertar demais a pele delicada. Não foi perfeito, demorou o dobro do tempo que levaria com experiência, mas funcionou. E mais importante, funcionou sem choro, sem resistência das meninas. Carregou as duas escada abaixo, uma em cada braço, sentindo o peso morno e vivo delas contra o peito, o cheiro doce de bebê limpo enchendo seus pulmões. Era um peso bom, um peso que falava de responsabilidade aceita com amor. Patrícia estava preparando as mamadeiras quando ele entrou na cozinha e sorriu ao ver a cena, um sorriso que iluminava o ambiente como raio de sol após tempestade. "O senhor está ficando expert nisso. Logo não vai precisar mais de mim", disse. Mas havia algo na voz que sugeria que a frase era mais teste que afirmação. Gilberto sentiu um aperto no peito diante da possibilidade. Sentaram-se juntos à mesa, alimentando as gêmeas num ritual que estava se tornando sagrado. Durante o processo, Patrícia começou a apontar diferenças sutis que Gilberto nunca havia notado na pressa e ansiedade dos dias anteriores. "Vê como esta aqui", ela indicou a bebê que estava com ele. "Sempre cheira a comida antes de aceitar. Ela é mais cautelosa, observa tudo primeiro, analisa o ambiente antes de se entregar à experiência. Já a outra ataca de cara, confia no que oferecemos, se joga nas experiências sem medo das consequências." Gilberto observou atentamente, fascinado pelas descobertas. Era verdade, gritantemente óbvio agora que alguém apontara. Uma era mais reservada, pensativa, a outra mais impulsiva e confiante. "Elas são diferentes",
completamente diferentes, ele sussurrou, maravilhado com a revelação. Como eu nunca percebi isso! Patrícia sorriu com ternura maternal. Gêmeas, mas com personalidades únicas desde o nascimento. Esta aqui, a observadora, eu chamo de Ana quando estamos sozinhas, por causa da forma analítica como encara o mundo. A outra, a destemida, chamo de Clara, porque é clara nas reações, direta em tudo que faz. Os nomes soaram perfeitos no ar da cozinha, como se sempre tivessem pertencido àquelas duas pequenas pessoas. Gilberto repetiu em voz baixa, testando o som, sentindo como as sílabas se encaixavam naturalmente. Ana e Clara. As bebês pareceram reconhecer algo familiar, parando de mamar por um segundo para olhar para ele com atenção renovada, como se finalmente estivessem sendo vistas como indivíduos. Se o senhor concordar, podemos começar a usar os nomes sempre. Patrícia sugeriu com delicadeza, respeitando sua autoridade paterna. Elas precisam de identidade própria. Precisam saber quem são, além de serem apenas as gêmeas. Gilberto assentiu, os olhos marejados pela emoção. Sim, Ana e Clara. Minhas filhas finalmente têm nomes. Finalmente são pessoas reais para mim. Naquele dia, Gilberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para o escritório e inventou uma desculpa qualquer para não ir. Algo sobre problemas familiares que precisavam de atenção imediata. Pela primeira vez em meses, colocou a família antes do trabalho. Queria recuperar o tempo perdido. Queria conhecer Ana e Clara de verdade. Entender suas personalidades. Descobrir seus gostos e preferências. Passaram o dia inteiro juntos, uma experiência reveladora e transformadora. Patrícia o ensinou a interpretar os diferentes tipos de choro com a paciência de uma professora dedicada. O choro de fome era insistente e crescente. O de sono era manhoso e intermitente. O de manha era dramático e performático. Ensinou que Ana gostava de ser segurada de frente para o mundo, observando tudo com seus olhos curiosos, enquanto Clara preferia aconchegar a cabeça no pescoço dele, buscando o calor e o cheiro familiar. Às 3 da tarde, quando o sol estava no ponto mais alto, foram para o Jardim dos Fundos. Patrícia estendeu uma manta xadrez sob a sombra da árvore grande e ficaram lá, sentados na grama macia, respirando o ar puro e ouvindo o canto dos pássaros. Ana engatinhou até Gilberto com determinação admirável, apoiando-se nas pernas dele com força surpreendente, as perninhas tremendo de esforço enquanto tentava ficar de pé. O progresso era visível, a evolução acontecendo diante dos olhos dele. Ela está tentando andar? Gilberto perguntou, fascinado pelo desenvolvimento motor da filha. Patrícia assentiu, os olhos brilhando de orgulho maternal genuíno. Começou hoje cedo. Clara também está tentando, mas Ana é mais persistente, mais determinada. Logo estarão correndo por aí e o senhor vai ter que correr atrás delas, pelo quintal. A ideia encheu Gilberto de emoções contraditórias e intensas. Alegria pura pelo desenvolvimento saudável delas. Tristeza profunda por estar perdendo tantos marcos importantes, determinação férrea de não perder mais nada. Eu quero estar aqui, para os primeiros passos, para as primeiras palavras de verdade, para cada pequena conquista. Não quero perder mais nada da vida delas. Ele declarou com convicção. Patrícia tocou o braço dele gentilmente, um toque breve, mas carregado de significado e encorajamento. Vai estar. O Senhor está aqui agora, presente de corpo e alma. O passado não muda, mas o futuro está sendo escrito hoje, neste momento. Ficaram no jardim até o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados e rosados, um quadro digno de pintura. Quando entraram para preparar o jantar, Gilberto insistiu em ajudar com tudo, recusando-se a ser servido como um rei passivo.
Prepararam a papinha juntos, rindo quando Clara espirrou e sujou o rosto sério de Gilberto com purê de cenoura, transformando o momento em brincadeira. Deram banho nas bebês, uma tarefa que antes parecia assustadora, como escalada de montanha, e agora era o momento favorito dele, cheio de espuma perfumada, risadas cristalinas e intimidade familiar. Quando finalmente as colocaram para dormir, cantarolando baixinho até que os olhinhos se fechassem em sono tranquilo, a casa ficou envolta num silêncio acolhedor. Patrícia pegou a bolsa de sempre para ir embora, mas Gilberto a deteve na porta com uma urgência que o surpreendeu. "Você já jantou hoje?" Ela piscou, surpresa pela pergunta inesperada. "Não, mas vou comer algo em casa. Não se preocupe comigo." "Fica. Pedi comida, vai chegar logo. É o mínimo que posso fazer depois de hoje, depois de tudo que você tem feito por nós." Patrícia hesitou, visivelmente, claramente desconfortável em quebrar a barreira profissional que mantinha com tanto cuidado. "Senhor Gilberto, não sei se é apropriado. Sou sua funcionária. Por favor, só um jantar. Como agradecimento. Não quero jantar sozinho hoje, não depois de passar o dia inteiro descobrindo quem são minhas filhas." Após um longo momento de consideração interna, ela concordou, deixando a bolsa no sofá da sala. A comida chegou pontualmente e se sentaram à mesa da cozinha, não na sala de jantar formal e fria. Era estranho no começo, o silêncio preenchido apenas pelo som delicado dos talheres e pela respiração de ambos. Mas aos poucos, conforme começaram a conversar sobre coisas simples, a barreira invisível começou a cair como muralha antiga. Gilberto perguntou sobre a vida dela, não como patrão cumprindo o protocolo, mas como um homem genuinamente interessado em conhecer a pessoa por trás da profissional dedicada. Patrícia compartilhou histórias que revelavam camadas profundas de quem ela realmente era. Falou sobre ter criado os 4 irmãos mais novos, enquanto a mãe trabalhava em 3 empregos. Sobre ter sacrificado a adolescência inteira para trocar fraldas, fazer mamadeiras e ajudar com lições de casa. "E você nunca quis algo para si mesma? Uma vida que fosse só sua, sem responsabilidades pesadas?" Gilberto perguntou, admirado com a força de caráter dela. Patrícia deu de ombros, brincando nervosamente com o guardanapo de papel. Quis, claro, mas a vida tinha outros planos, outras necessidades mais urgentes. Quando os meninos finalmente estavam grandes e independentes, capazes de cuidar de si mesmos, eu engravidei. Pensei que finalmente teria minha própria família, alguém para cuidar, que fosse realmente meu, que me escolhesse de volta. A dor na voz dela era palpável, densa como névoa matinal. Quando perdi o bebê, senti que tinha perdido minha única chance real. Que meu destino era sempre cuidar dos filhos dos outros, mas nunca ter o meu, nunca ser escolhida para ficar. Gilberto estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela num gesto espontâneo de conforto. "Sinto muito. Ninguém deveria passar por isso, especialmente alguém que tem tanto amor para dar." Patrícia olhou para as mãos entrelaçadas sem se afastar, aceitando o conforto oferecido. A vida tira coisas preciosas, mas também dá presentes inesperados. Suas filhas me deram propósito novamente, me deram a chance de usar todo aquele amor materno que estava guardado e doendo dentro do peito. Ficaram em silêncio por um momento, conectados pela dor compartilhada e pela compreensão mútua. "E você? Como era sua vida antes de tudo isso? Antes da viuvez? Antes de tudo desmoronar?" Patrícia perguntou suavemente, dando-lhe espaço para compartilhar também. Gilberto suspirou profundamente, passando a mão livre pelo cabelo, numa demonstração de vulnerabilidade. "Perfeita, eu achava na época. Carreira em ascensão meteórica, esposa linda que me amava, planos de viagens pelo mundo, sonhos de uma família grande e feliz. Então, tudo desmoronou em questão de horas, como castelo de cartas. A memória ainda doía, mas era uma dor diferente agora, menos aguda.
Culpei as meninas no começo. Sei que é horrível dizer isso em voz alta, mas culpei elas por sobreviverem quando a Renata não conseguiu. Não conseguia olhar para elas sem ver o que tinha perdido, sem sentir a ausência dela. A confissão saiu crua, libertadora, como pus sendo drenado de ferida infectada. Então comecei a observar você com elas, vi como as amava sem esforço, como ria com elas, como brincava sem medo de parecer boba. Me fez perceber que o problema não eram elas, nunca foram elas, era eu. Eu que não conseguia deixar a dor ir embora, que me agarrava ao sofrimento como se fosse tudo o que restava da Renata. Patrícia apertou a mão dele levemente, oferecendo suporte silencioso. O senhor estava de luto, processando uma perda devastadora. Não há manual de instruções para isso, mas agora está escolhendo diferente, escolhendo viver, isso é o que importa. Terminaram de jantar com uma leveza nova pairando entre eles, uma intimidade que ia além da relação profissional. Quando ela se levantou para ir embora, o relógio já marcava quase meia-noite. Gilberto a acompanhou até a porta, relutante em deixá-la partir, querendo prolongar aquele momento de conexão. Obrigado por ficar. Foi bom conversar de verdade, sem máscaras ou papéis definidos. Patrícia sorriu, o rosto iluminado pela luz suave do hall. Foi bom para mim também. Faz tempo que não converso assim com alguém. Ficaram parados ali, muito próximos, o ar carregado de uma tensão nova e inexplorada. Gilberto sentiu uma atração que não podia negar, uma gravidade emocional puxando-o para ela como ímã poderoso. Inclinou-se levemente, quase sem perceber o movimento, mas Patrícia colocou a mão no peito dele, parando-o gentilmente, mas com firmeza. Senhor Gilberto, não podemos. A voz era suave, mas determinada. Gilberto recuou imediatamente, envergonhado pela impulsividade. Desculpa, não devia ter tentado. Não precisa se desculpar por sentir. Mas o senhor é meu patrão, eu trabalho aqui. Seria complicado demais, confuso demais para todos nós, especialmente para as meninas. Ela tocou o rosto dele brevemente. Um carinho fugaz que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Não foi inadequado. Foi apenas mal cronometrado. E saiu, deixando Gilberto sozinho com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão educada, mas palpável. Patrícia mantinha uma distância profissional rigorosa, evitando conversas pessoais, focando exclusivamente nas meninas e nas tarefas domésticas. Gilberto respeitou o espaço que ela criara, mas sentia falta profunda da intimidade daquela noite especial. Continuou chegando cedo do trabalho, participando ativamente da rotina, aprendendo algo novo cada dia. As gêmeas floresciam visivelmente com a atenção paterna constante. Começaram a chamá-lo de papai, balbuciando as sílabas com alegria contagiante, correndo para a porta nos braços de Patrícia quando ouviam a chave na fechadura. Ana desenvolveu o hábito de esticar os bracinhos para ele assim que o via, enquanto Clara gargalhava só de vê-lo sorrir. Pequenos progressos que enchiam o coração dele de uma felicidade que não sentia há muito tempo. Uma tarde de quinta-feira, chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Patrícia chorando silenciosamente na cozinha, de costas para a porta, os ombros tremendo com soluços contidos. Ela tentou limpar o rosto rapidamente quando ouviu os passos dele, mas era tarde demais. O que aconteceu? Está tudo bem com as meninas? Aproximou-se, a preocupação superando qualquer barreira profissional. Nada, senhor Gilberto. As meninas estão bem, dormindo lá em cima. Só um dia difícil dessas coisas. Mas ele não aceitou a explicação vaga. Patrícia, me conta o que está acontecendo. Por favor, você sempre está aqui para nós. Deixa eu estar aqui para você também. Ela suspirou profundamente, os ombros caindo em derrota. Hoje faz exatamente 3 anos que meu filho morreu. Sempre fico assim nessa data. É como se o tempo voltasse e eu revivesse tudo de novo.
A dor na voz dela era insuportável, crua como ferida aberta. Gilberto não pensou duas vezes. Puxou-a para um abraço firme, protetor, oferecendo o mesmo conforto que ela tantas vezes dera às suas filhas. Patrícia resistiu por um segundo, rígida pela surpresa. Depois desmoronou completamente, chorando contra o peito dele, molhando a camisa social com lágrimas de 3 anos de luto reprimido. Ele a segurou com força, acariciando as costas dela em movimentos circulares, sussurrando palavras de conforto. Quando ela finalmente se acalmou, tentou se afastar, envergonhada pela demonstração de vulnerabilidade. Desculpa, não devia ter feito isso aqui, na sua casa. Não se desculpa por sentir, por ser humana. Você sempre está aqui para mim e para as meninas, nos momentos bons e ruins. Deixa eu estar aqui para você também, pelo menos hoje. Ficaram na cozinha conversando por horas, enquanto as gêmeas dormiam tranquilas lá em cima. Patrícia contou detalhes íntimos que nunca dissera a ninguém, sobre o nome que daria ao filho, sobre os planos que fizera, sobre os sonhos que morreram junto com ele. Gilberto apenas ouviu, segurando a mão dela, sendo o suporte sólido que ela precisava. A conexão entre eles se aprofundou naquela tarde, tornando-se algo inegável e poderoso. Compartilharam não apenas histórias, mas pedaços de alma, cicatrizes que apenas quem passou por perdas similares pode compreender. Uma semana depois, no entanto, o mundo de Gilberto ameaçou ruir completamente. Patrícia chegou para trabalhar com o rosto pálido e expressão séria, carregando uma tensão que ele nunca havia visto antes. Precisamos conversar, Sr. Gilberto. O tom formal, que havia desaparecido gradualmente, estava de volta, criando uma distância imediata. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Recebi uma proposta de trabalho. Uma família muito rica em outra cidade, pagando mais do que o dobro do que ganho aqui. Querem que eu comece no mês que vem, com casa fornecida e todos os benefícios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado como chumbo. Gilberto sentiu o chão literalmente sumir debaixo dos pés. A ideia de Patrícia indo embora, saindo da vida deles para sempre, era fisicamente dolorosa, como se alguém estivesse arrancando pedaços do seu peito. Você vai aceitar? A voz saiu rouca, quase inaudível, carregada de medo. Patrícia desviou o olhar para a janela, evitando encará-lo. Não sei ainda. É uma oportunidade financeira extraordinária, uma chance de recomeçar longe de tudo. E talvez seja melhor mesmo. Aqui as coisas estão confusas, complicadas. Eu não sou mais só a empregada, mas também não sou outra coisa. Ficar aqui, sentindo o que sinto, sem poder viver isso plenamente, está me machucando. Gilberto cruzou a cozinha em 2 passos largos, parando bem na frente dela, invadindo o espaço pessoal dela pela primeira vez desde aquela noite. Não vai, por favor, não é pelo trabalho, não é só pelas meninas, é por nós, é por mim. Patrícia levantou os olhos, cheios de lágrimas não derramadas que brilhavam como cristais. E o que nós somos, Gilberto? O patrão viúvo e a empregada? O que as pessoas vão dizer? Como vamos explicar para as meninas? Que se danem as pessoas, ele disse com uma veemência que surpreendeu a ambos, a voz saindo mais alta que pretendia. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Ana e Clara chamam você de mãe quando acham que ninguém está ouvindo. Eu acordo pensando em você e vou dormir pensando em você. Você faz parte de cada respiração minha, de cada batimento do meu coração. Somos uma família, Patrícia. Uma família torta, improvisada, nascida da dor, mas real. Mais real que qualquer coisa que eu já vivi. Só falta você aceitar isso. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, fechou a distância entre eles e o beijou. Um beijo desesperado, salgado pelas lágrimas, mas cheio de promessas e alívio acumulado.
Gilberto correspondeu com toda a intensidade que guardara por meses, despejando no beijo meses de desejo reprimido, de amor negado, de necessidade de conexão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, as testas encostadas, os corações batendo em sincronia acelerada. "Eu fico", ela sussurrou contra os lábios dele, a voz rouca de emoção. "Eu fico. Não pelo salário, não pela segurança, mas porque não consigo imaginar minha vida longe de vocês. Porque vocês três são minha família de verdade." A transição não foi simples, mas foi verdadeira e gradual. Patrícia deixou de ser funcionária naquele mesmo dia, uma decisão que ambos tomaram sem hesitação. Gilberto contratou uma equipe profissional para a limpeza e manutenção da casa, liberando Patrícia para assumir oficialmente o lugar que já ocupava no coração daquela família. Foram devagar na relação romântica, respeitando o tempo um do outro e o luto que ambos ainda carregavam como bagagem pesada. Havia jantares à luz de velas depois que as gêmeas dormiam, conversas que se estendiam pela madrugada, descobertas mútuas sobre gostos, sonhos e medos. Caminhadas no parque aos domingos, com Ana e Clara no carrinho duplo, parecendo para todos os efeitos uma família normal e feliz. As gêmeas floresciam visivelmente com a nova dinâmica familiar, tendo agora não apenas um pai presente e amoroso, mas também uma figura materna que as amava incondicionalmente. Começaram a chamar Patrícia de mamãe de forma natural e espontânea, sem que ninguém ensinasse ou sugerisse. A primeira vez que aconteceu, Gilberto viu Patrícia congelar completamente, os olhos enchendo de lágrimas de alegria pura. Ele a abraçou por trás, sussurrando no ouvido dela: "Está tudo bem, você merece esse título mais que qualquer pessoa no mundo." Gilberto nunca esqueceu Renata, nem tentou apagar sua memória. Manteve as fotos dela pela casa, contava histórias sobre a mãe biológica conforme as gêmeas cresciam, garantindo que ela nunca fosse esquecida ou substituída. Mas aprendeu uma lição valiosa sobre a capacidade do coração humano. Amar Patrícia não significava trair a memória da esposa. Significava permitir-se viver novamente, honrar o amor passado, enquanto construía um novo futuro sobre bases sólidas. Patrícia, por sua vez, nunca tentou substituir Renata ou competir com uma memória. Respeitava profundamente o lugar que ela ocupava na história daquela família. Ensinava as meninas a dizer o nome da mãe que nunca conheceram. Mostrava fotos, contava as poucas histórias que Gilberto compartilhava. Garantia que Renata nunca seria esquecida, mas também que a vida continuaria, que o amor não havia morrido com ela. Um ano depois daquele dia fatídico em que fingira a viagem para testar a empregada, Gilberto decidiu que era hora de oficializar o que já existia no coração. Preparou um jantar especial, com velas, flores e toda a solenidade que o momento merecia. Com as gêmeas brincando no tapete da sala, alheias à importância do momento, ele se ajoelhou na frente de Patrícia, no mesmo lugar onde tudo havia começado. Não havia anel de diamante gigante ou caixa de veludo luxuosa, mas uma aliança simples e bonita que pertencera à avó dele, carregada de história e significado. "Você me salvou quando eu estava me afogando na minha própria escuridão, quando a dor ameaçava me engolir completamente. Salvou minhas filhas da orfandade emocional, de crescerem sem amor materno. Nos deu uma família de verdade quando achávamos que tudo estava perdido para sempre. Casa comigo, deixa eu passar o resto da minha vida te amando como você merece ser amada." Patrícia chorou lágrimas de felicidade pura, soluçando de emoção enquanto as palavras dele ecoavam no silêncio sagrado da sala. Ana e Clara, que agora tinham quase 2 anos e entendiam mais do que aparentavam, pararam de brincar para observar a cena, sentindo a importância do momento mesmo sem compreender completamente. "Sim, 1000 vezes sim, para sempre sim", ela conseguiu dizer entre lágrimas e risos. O casamento foi pequeno e íntimo,
realizado no jardim da própria casa, onde tudo começara, apenas com família próxima e amigos íntimos que haviam acompanhado a jornada deles. As gêmeas foram daminhas, entrando desajeitadas e adoráveis em vestidinhos brancos idênticos, jogando pétalas de rosa para todo lado menos no caminho certo, arrancando risos de todos os presentes. Durante os votos, Gilberto prometeu não apenas amar Patrícia, mas honrar a mulher extraordinária que ela era, reconhecer publicamente tudo o que ela havia feito por sua família. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode nascer das cinzas, da dor mais profunda, que família não é apenas sangue correndo nas veias, mas escolha diária de ficar, de lutar, de amar, apesar das dificuldades. Patrícia, com a voz embargada pela emoção, fez seus votos olhando nos olhos dele e depois nas meninas, incluindo a todos na promessa. Vim para esta casa procurando apenas um emprego para sobreviver mais um mês. Encontrei uma razão para viver o resto da minha vida. Vocês três me deram algo que achei ter perdido para sempre. A chance de ser mãe de verdade, de ter um lar que fosse meu, de amar e ser amada sem medo de ser abandonada. Anos se passaram como páginas de livro sendo viradas. Ana e Clara cresceram fortes, inteligentes e seguras, cada uma desenvolvendo sua personalidade única, mas sempre unidas pelo laço especial que apenas gêmeas possuem. Ana se tornou a leitora da família, sempre com um livro na mão, questionando tudo com curiosidade científica. Clara se revelou atlética e aventureira, querendo experimentar todos os esportes possíveis, sempre em movimento. Ambas tinham em comum o amor incondicional pelos pais e a certeza absoluta de que eram amadas e protegidas. Numa tarde de domingo, quando já tinham 8 anos e 1000 perguntas sobre tudo, fizeram a pergunta que Gilberto e Patrícia sabiam que um dia chegaria. Estavam todos na sala, numa tarde preguiçosa de inverno, quando Ana largou o livro que estava lendo e olhou para os pais com expressão séria. "Mamãe, você sempre foi nossa mãe? Desde que nascemos?" Gilberto e Patrícia trocaram um olhar cúmplice, cheio de memórias compartilhadas, antes de decidir que era hora de contar a história completa, sem omitir detalhes importantes. Patrícia puxou Ana para o colo, enquanto Gilberto fazia o mesmo com Clara. "Não, meu amor. Eu vim cuidar de vocês quando eram bebezinhas bem pequenas. No começo, eu era a empregada do papai, contratada para tomar conta da casa e de vocês duas." Clara arregalou os olhos azuis, processando a informação. "Empregada? Como a tia que limpa a escola?" Gilberto riu, apertando a filha contra o peito. "Exatamente assim. Mas a mamãe era especial desde o primeiro dia. Ela cuidava de vocês com tanto amor, tanto carinho, que o papai percebeu que ela era muito mais que uma empregada. Ela era a pessoa que vocês precisavam, que eu precisava." Ana franziu a testa, sempre analítica. "E aí você se apaixonou por ela e casou?" "Não foi tão simples assim", Patrícia explicou, passando a mão no cabelo sedoso da filha. "Papai precisou aprender a ser pai primeiro, a sair da tristeza que sentia pela outra mãe de vocês. E eu precisei aprender a confiar de novo, a acreditar que podia ser amada." "Mas como você aprendeu a ser pai? Você não sabia?" Clara perguntou, olhando para Gilberto com curiosidade genuína e inocente. Gilberto pensou cuidadosamente antes de responder, querendo ser honesto sem assustar as filhas com detalhes pesados. "No começo, eu não sabia nada sobre ser pai. Tinha muito medo de vocês, muito medo de não ser bom o suficiente. Não porque vocês fossem assustadoras, mas porque eu estava muito triste e confuso." "Por causa da nossa primeira mãe, a que morreu?" Ana perguntou, referindo-se a Renata da forma como haviam aprendido a chamar, com naturalidade e carinho.
Gilberto assentiu, sentindo o peito apertar levemente. Sim, eu sentia tanta falta dela, tanta dor por ela ter ido embora, que esqueci de olhar para o presente maravilhoso que ela me deixou. Vocês duas, as coisas mais preciosas do mundo. Patrícia continuou a narrativa, preenchendo as lacunas com delicadeza. Então um dia, papai chegou em casa mais cedo e me viu brincando com vocês no chão da sala. Vocês estavam rindo, felizes, se divertindo, e ele percebeu que queria fazer parte daquilo, que queria ser incluído na alegria de vocês. E você ensinou ele? Clara quis saber, sempre prática. Ensinei sim. Como trocar fralda sem fazer bagunça, como dar banho sem deixar entrar água no ouvido, como fazer vocês dormirem quando estavam agitadas. Mas o mais importante, ensinei que amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, só precisa ser sincero. As meninas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo todas as informações, processando a história com a seriedade que apenas crianças conseguem ter. Então Ana, sempre direta, fez a pergunta que tocou o coração de todos. Você amava a gente mesmo quando era só empregada? Antes de ser nossa mãe de verdade? Patrícia sentiu os olhos encherem de lágrimas de emoção pura. Amava sim, desde o primeiro dia que vi vocês, porque vocês me lembraram que ainda havia amor puro no mundo, que ainda valia a pena cuidar de alguém. Clara se virou completamente para Gilberto, apoiando as mãozinhas no rosto dele. E você, papai? Quando começou a amar a mamãe? Foi amor à primeira vista, como nos filmes. Ele riu, beijando a testa da filha. Não foi amor à primeira vista, foi amor à primeira atitude. Acho que soube que amava a mamãe, naquele dia em que cheguei em casa e vi vocês duas rindo no colo dela, completamente felizes e seguras. Percebi que ela tinha dado a vocês algo que eu não conseguia dar sozinho. Alegria pura, amor sem medo, a sensação de serem amadas incondicionalmente. As meninas pareceram satisfeitas com a explicação romântica e voltaram a brincar, mas não antes de Ana fazer mais uma pergunta. E agora somos uma família de verdade para sempre? Para sempre e mais um pouco. Gilberto e Patrícia responderam em uníssono, selando a promessa com beijos nas bochechas rosadas das filhas. Mais tarde naquela noite, quando a casa estava silenciosa e as meninas dormiam profundamente em seus quartos, Gilberto e Patrícia ficaram deitados na cama, conversando no escuro sobre o dia e sobre como o tempo havia passado rápido. Sabe o que é engraçado? Patrícia sussurrou, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o coração bater em ritmo tranquilo. Se você não tivesse fingido aquela viagem, se não tivesse voltado para casa naquela tarde, achando que ia encontrar algo errado, talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez eu tivesse continuado sendo apenas a empregada. Talvez você continuasse preso no luto. Talvez as meninas crescessem sem essa união que temos hoje. Gilberto pensou sobre isso, sobre as ironias estranhas do destino e como um único momento pode mudar o curso de uma vida inteira. Às vezes, a gente precisa ser forçado a enxergar o que está bem na nossa frente, bem debaixo do nosso nariz. Eu estava tão cego pela dor, tão focado no que tinha perdido, que não via o amor que já existia na minha própria sala de estar. Você me mostrou isso, me forçou a abrir os olhos. Patrícia virou-se nos braços dele, os olhos brilhando na penumbra suave do quarto. E você me mostrou que eu podia amar de novo, que podia confiar que nem todos os homens vão embora quando as coisas ficam difíceis ou complicadas. Você ficou, mesmo quando teria sido mais fácil continuar distante, mesmo quando eu mesma duvidava se merecia ser amada. Beijaram-se. Um beijo lento e profundo que falava de anos de cumplicidade, de noites compartilhadas, de sonhos construídos juntos. Obrigado por não ter ido embora naquele dia da proposta de emprego, ele disse, acariciando o rosto dela na escuridão. Obrigado por ter escolhido ficar, por ter escolhido nós.
Patrícia sorriu, acariciando o rosto dele com ternura infinita. Nunca teria conseguido ir embora de verdade. Meu coração já pertencia a vocês três, muito antes de eu ter coragem para admitir isso para mim mesma. Só precisava parar de ter medo de me machucar de novo. Parar de fugir da felicidade. Adormeceram abraçados, gratos por cada decisão errada e certa que os levara até aquele momento de paz absoluta. No quarto ao lado, Ana e Clara dormiam tranquilas, seguras no amor de dois pais que aprenderam na prática que família não precisa ser perfeita para ser verdadeira, que o amor pode nascer das formas mais inesperadas e que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de momentos ordinários que se revelam extraordinários. Gilberto fingira uma viagem para flagrar negligência, esperando encontrar razões para demitir a empregada que suas filhas pareciam preferir a ele. Em vez disso, descobrira amor em sua forma mais pura e transformadora. Amor que não pedia nada em troca, que se doava completamente, que transformava dor em esperança e solidão em família. E, no final, foi esse amor improvável que salvou não apenas as filhas, mas também ele mesmo e Patrícia, unindo três almas perdidas em uma família imperfeita, real e absolutamente linda. Anos se passaram como estações do ano. Ana e Clara cresceram fortes, inteligentes e seguras, sabendo exatamente de onde vieram e como sua família se formou, orgulhosas da história de amor dos pais. Numa noite de domingo, após um jantar barulhento cheio de risadas, histórias da escola e planos para as férias, as meninas subiram para fazer lição de casa e Gilberto e Patrícia ficaram sozinhos na cozinha, lavando louça e organizando a casa. Ele a abraçou por trás, enquanto ela secava os pratos, descansando o queixo no ombro dela, num gesto que se tornara automático ao longo dos anos. Às vezes ainda penso naquele dia, no medo que senti ao ver você no chão com elas, percebendo que elas te amavam mais do que me amavam, que você conhecia elas melhor do que eu. Patrícia desligou a torneira e virou-se nos braços dele, as mãos molhadas segurando o rosto de Gilberto com carinho. Elas nunca te amaram menos. Elas só precisavam que você se permitisse ser amado, que você acreditasse que merecia o amor delas, que parasse de se punir pela morte da Renata. Gilberto fechou os olhos, lembrando do homem quebrado e perdido que era naquele dia distante. Você me salvou, Patrícia, de mim mesmo, da minha dor, da minha incapacidade de seguir em frente, de viver de verdade. Não, ela corrigiu suavemente, com a sabedoria acumulada pelos anos de convivência. Nós nos salvamos mutuamente. Você me deu uma família quando eu achei que nunca teria uma. Me deu 2 filhas para amar quando meus braços estavam vazios e doendo. Me deu um propósito quando eu estava completamente perdida, sem rumo. Gilberto a beijou na testa, sentindo gratidão imensa transbordar do peito. Tudo começara com uma mentira, com desconfiança e medo. Mas terminara na mais pura verdade, na confiança absoluta, no amor que não tem medo de se entregar completamente. Eu te amo, ele disse, simples e direto, como dizia todos os dias desde que se casaram, nunca deixando passar um dia sem expressar o sentimento. Patrícia sorriu, aquele sorriso que ainda o fazia sentir como se estivesse vendo o sol nascer depois de meses de escuridão total. Eu sei, e é por isso, Gilberto, que eu nunca mais vou deixar você fugir da nossa família. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.